Bahia que nessa rodada, o Bahia nessa rodada enfrentou o Lanterna do campeonato, que a gente sempre pontua, não é só o Lanterna, é um time com as piores marcas já registradas por um clube na Série A. E o Bahia apenas empatou na Ilha do Retiro contra o Sport. E correu riscos razoáveis de sequer empatar. E eu percebi, não só no telecast, no pós-jogo com o Ravel, mas lendo comentários nas redes sociais, vendo recorte de vídeos no YouTube, no Instagram, eu percebi uma irritação muito grande com o resultado, que é natural. Porque, obviamente, hoje o Sport é daqueles times que você considera a obrigação de vencer dentro ou fora de casa. Mas junto com a irritação, eu também detectei um inconformismo maior, como se o time desse sinais e que esse jogo fosse uma prova cabal de que o time desse sinais de que não tem pretensão, força, talvez até espírito, mas eu diria que pretensão e força para tentar ficar entre os três, para em algum momento, Ravel, fazer conta de assumir a liderança, como Fortaleza fez ano passado. Fortaleza perdeu força na reta final, mas a gente debatia aqui. Pô, lógico que briga pelo título, se na próxima rodada tem uma chance dele ser líder, tá? Jogos como esse não entram na conta, né, Ravel, de quem quer ser, de quem pode ser. Eu não vou nem dizer que quer ser, porque não sei se existem realmente essas demonstrações de que quer ser, seja dentro de campo, seja pela ausência de reforços gritantes, né, de necessidades gritantes que precisam de reforços. Esse jogo, para além do jogo, trouxe um pouco desse sentimento mesmo, Ravel. Depois que baixou a poeira, ficou esse sentimento? Trouxe, Fred, porque assim, é uma sensação incômoda de conformismo com a mediocridade que não faz jus à campanha que o Bahia está fazendo. Porque assim, eu até percebi um embate muito grande assim entre os próprios torcedores do Bahia na bolha a qual eu faço parte, principalmente no X, né, no antigo Twitter, onde muita gente defendia quase com uma tese assim de que a gente tinha que dar graças a Deus pelo Bahia estar fazendo a campanha que está fazendo em razão dos anos nocivos da história recente do clube. E uma outra, numa corrente que eu faço parte, já antecipando aqui, que se sente no direito de criticar posturas modorrentas, letárgicas, passivas, complacentes e bizarras, como a que o Bahia teve na Ilha do Retiro nesse final de semana. Dá para você fazer as duas coisas, sabe? Reconhecer que o Bahia vive um grande momento, como a nossa tela aí do Power BI de uso exclusivo aqui do 45 minutos evidencia. O Bahia faz, nesse momento do campeonato, a segunda É, melhor campanha de sua história e exatamente. A tem uma tela é o possibilidade. contraponto. A tela é o Isso, contraponto, né? isso. A campanha dá uma possibilidade real, Fred, pelo que o time vem apresentando na competição, pelos adversários, dá uma sensação muito grande, eu diria, de que o Bahia vai conseguir passar a sua pontuação máxima histórica no turno, que é de 31 pontos. Tem um jogo em casa contra o Fluminense, tem um jogo fora de casa contra o Vasco, né? Tem um jogo em casa contra o Inter para fechar esse turno. E é possível que o Bahia consiga arrumar minimamente 3 pontos aí para poder bater esse recorde. Mas tudo isso, Fred, esse sentimento de alegria, de gratidão, eu diria, pelo que o clube está conseguindo fazer nesse momento, pelo que os jogadores estão fazendo nesse momento, ele não é um fator excludente para que quem está chateado com a postura do time em momentos como esse, onde você joga fora de casa contra um adversário que simplesmente, antes dessa partida, simplesmente 2/3 dos times que enfrentaram esse mesmo adversário venceram. O Sport só conseguiu pontuar, não é vencer, 1/3 das partidas que jogou. Aí o Bahia tem uma postura
indolente dentro do campo que faz com que ele seja mais um dos poucos times que não conseguiram vencer o Sport. E quem joga o campeonato que o Bahia está jogando, o campeonato de G4, ele não pode pegar o Lanterna, seja em casa, seja fora de casa, empatar e aplaudir, botar a mão pro céu e dar graças a Deus por esse resultado, não. A minha avaliação, Fred, é uma avaliação de fato pesada, crítica em relação a jogos como esse, porque como você disse, quando Fortaleza estava lá em cima, brigando pelas cabeças lá do campeonato, os caras pegavam jogos como esse aí e iam para cima e faziam o que deles se esperava. Quando grandes clubes que frequentam recorrentemente o G4 da competição empatam jogos como esse que o Bahia empatou, nenhum torcedor vai para a rede social e falar: nossa, estamos no G4, tá tudo bonito e isso é um acidente de percurso. Então, esse tipo de discurso que trata com desdém o torcedor que quer mais, o torcedor que deseja, para mim é um completo contrassenso, porque é possível sim que ambos os discursos possam coadunar. Ou seja, eu estou feliz porque o Bahia está no G4, eu enxergo que a postura do time no geral é uma postura boa, eu entendo que o trabalho que está sendo feito é um trabalho de médio e longo prazo e que privilegia sim esse campeonato, essa competição, mas quando jogos como esse acontecem, fica aquela sensação evidente de que ainda faltam peças para que esse elenco consiga mais. Fica um sentimento de que falta um pouco de foco para que o time consiga entender que adversários como esse, para pretensões como as que o Bahia tem, você precisa ganhar. Então, essa postura que o Bahia teve no jogo desse final de semana, enfrentando o time que está no Z4, que não consegue ganhar de ninguém, que cede a maior parte dos pontos aos seus adversários, essa postura não é condizente com o campeonato que o Bahia joga. Então é esse, para mim, o motivo principal, Fred, pelo qual, como eu já disse aqui antes e repito, o Bahia não vai disputar a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Bahia não vai rondar esse top 3 que está consolidado ali na frente. Ele, no máximo, vai orbitar ali em algum momento do campeonato por uma questão de oportunidade. Mas enquanto faltar apetite, enquanto ficar evidente que esse time se dá por satisfeito com minimamente pontuar fora de casa, como aconteceu contra Fortaleza e Sport, em momentos em que essas equipes estavam fragilizadas e poderiam ser vencidas, aí a realidade que a gente tem é a realidade de consolidação no G4 e eu não me dou satisfeito por isso, não. É isso, Ravel. E os dois jogos, né, contra os dois clubes do Nordeste que você citou aqui, de fato, me deram essa sensação de um Bahia, como eu citei no programa, né, sem Correu senso o de risco contra o urgência, né? Fortaleza também, viu? Eu acho até que o Bahia se Sem comportou senso de melhor contra o urgência. Fortaleza do que contra o Sport. Mas mesmo nesse cenário, na reta final, o Fortaleza ficou ali pertinho ali de desempatar o jogo. E era o Fortaleza muito abaixo, tá? Era o Fortaleza muito, muito abaixo. Eu concordo com a análise de Ravel, Fred, sobre o comportamento que o Bahia deveria ter tido. Aí, ele não citou a questão da rivalidade regional. O que pesa? Até porque, mas para ser justo, o próprio Ravel disse lá no jogo, citando que também foi muito correto, o Sport Santa. O Santa divisões abaixo do Sport, mas na hora do clássico ali endurece e tal. Então pode ter um pouco desse de Sport Bahia, o Sport muito mal, mas querendo ou não, ali num jogo como esse, mobilizou com a hora de clássico, as torcidas se provocando como clássico, e isso pode dificultar de alguma forma. Mas na hora que isso fica, porque isso pode até fazer um efeito no jogo, mas na hora que o jogo, a concentração do campo, do time, dos jogadores ali, passa a ser só dentro das 4 linhas, você consegue absorver jogadores experientes nesse nível de primeira divisão, em algum momento os caras conseguem fazer isso, a parte técnica do Bahia deveria ter sido muito melhor executada em relação ao esporte. Teve o desfalque de Eric Pulga, mas com o que tinha, foi um jogador, um ótimo jogador, mas um jogador com que o Bahia tinha à disposição, inclusive no banco, porque na hora que teve as mexidas, o Bahia tinha mais oferta de jogadores dentro do banco para melhorar o time do que o Sport. O comportamento do Bahia passou distante de um time do G4. No fim das contas, parecia dois times de marola. Assim, era assim, a gente está falando de um cenário que o Bahia tem 23 pontos a mais que o Sport. 23. Naquela tarde, parecia que os dois estavam disputando posição. Isso mesmo, tá?
Não seria nenhum absurdo o Bahia perder ambas as partidas, contra Fortaleza e Sport. Chegou o momento da partida, se não fosse a finalização ruim de Léo Pereira, o Sport teria feito 1-0, teria força para empatar? Não sei. O Fortaleza perdeu 2 gols claros. Uma oportunidade onde o atacante Barreiro, se não me engano, coloca a mão na bola, ele poderia para mim ter seguido na jogada, Pikachu não consegue cabecear uma bola, aquele jogo poderia ter se encaminhado para um 2-1. E pela postura do time, eu não consigo cravar que o Bahia teria força suficiente para correr atrás minimamente do empate. Rafael, a gente vê aqui as margens que o Bahia tem, tá? Porque, de fato, impressões nesses 2 jogos, sobretudo, em que faltou intensidade, que faltou urgência, que faltou querer mais, concordo. O Bahia poderia ter tido pelo menos 4 pontos contra Fortaleza e Sport. Somou 2 fora de casa. Mas se a gente baixar só um pouquinho o sarrafo da exigência, a gente vai vendo construções puras, tá? Esse quadro mostra essa margem do Bahia dentro do G6, tá? Já abre 3 pontos para o 7º colocado e o Bahia tem jogos a menos, tá? Já vem dentro ali desse G6 desde a 6ª rodada, tá? A gente está na 18ª rodada do Bahia com 17 jogos. E até mesmo, Ravel, se a gente considerar o G4, o Bahia está ali se firmando, né? Nessa rodada o Mirassol chegou, mas o Botafogo perdeu, que é um adversário mais real. O Red Bull Bragantino, que a gente considerava mais adversário, está ficando para trás. Cada vez a gente vai tendo que mudar os prognósticos do Mirassol, mas eu ainda não considero que o Mirassol seja um adversário do Bahia pro G4, nem para o G6, ainda que imediatamente hoje seja o perseguidor imediato, tá? Deixando um pouquinho de lado essas 2 impressões em 2 confrontos nordestinos, 2 clássicos, o saldo está muito positivo, Ravel. Assim, os números, o momento, eles não merecem um pouquinho de... Não, ok, vamos analisar o todo, tá? Porque eu acho que às vezes não se pode deixar de analisar o todo, né? Porque não venceu o Sport, mas meteu 3-0 no Red Bull. Não venceu Fortaleza, mas ganhou fora, né? Então, assim, bateu o Palmeiras. Tem resultados fora da curva também. Se você consegue os fora da curva positivo e os obrigatórios positivos, vai ser campeão brasileiro, né? E assim, talvez a conclusão é que não vai ser campeão brasileiro, mas a gente projetou esse como um ótimo objetivo o G6. Ele está muito enraizado nesse G6. Porque racionalmente a campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro é ótima, Fred. A gente analisar racionalmente não tem muito o que falar. Até porque o Bahia compensa eventuais deslizes ou perdas de janela de oportunidade, que a gente costuma falar muito aqui, né? Até utiliza o famigerado termo conta de luz, ao conseguir resultados fora da curva. Como foi, por exemplo, quando venceu o Palmeiras, quando venceu o Red Bull Bragantino, ainda que nas circunstâncias do jogo ali tenham pesado. Até mesmo quando conseguiu um empate ali na Vila Belmiro no começo do campeonato contra o Santos, quando naquela época o Santos ainda não era a draga que se apresenta hoje. A minha leitura sobre isso, Fred, é que, tal qual todo o trabalho do Grupo City até agora no Bahia, o Campeonato Brasileiro do Bahia é um campeonato pragmático. E por pragmático eu não quero dizer que seja algo ruim. É uma leitura fria de objetivos e metas. Talvez o Bahia tenha traçado internamente um desejo claro, que era a fixação no G6 com um olhar sobre o G4, e os caras estão analisando criticamente que nesse momento o Bahia está dentro dessas perspectivas. E isso é ótimo, como eu disse. As críticas que a gente faz aqui, elas não estão dando conta de que todo o trabalho está errado de maneira nenhuma. A gente nunca viu um Bahia tão solidificado dentro de um campeonato, à exceção do ano passado, que, como a gente disse, o apagão começa mais ou menos a essa altura do campeonato passado. Mas o campeonato de consolidação, de desempenho que o Bahia tem hoje, dá uma tendência muito clara de que, mantendo o que o Bahia apresentou até hoje, a tendência natural é que o Bahia faça a sua melhor pontuação, campanha na história dos pontos corridos, né? Então, é óbvio que o cenário é animador, o cenário é promissor.
E quando a gente coloca o dedo na ferida em relação a eventuais deslizes no comprometimento da campanha, é muito em razão dos traumas que a gente teve em 2024 e 2019, quando o cenário era promissor, animador, e o Bahia tropeçou nas próprias pernas, acabou fazendo com que os resultados fora da curva fossem resultados negativos, como a gente vê nessa sequência aí que começa, para quem está consumindo esse conteúdo no formato audiovisual, que começa na 17ª rodada do ano passado e vai até a 21ª, onde o Bahia tinha jogos, Fred, extremamente pontuáveis, e chega ali, tropeça para Cuiabá em casa, tropeça para o Corinthians em casa, não consegue vencer um Atlético de Goiás que naquela hora já estava completamente em viés de rebaixamento, e depois ainda sofre um gol de empate no finalzinho de um jogo contra o Inter numa falha de Marcos Felipe. Ou seja, um roteiro que a gente já vive há bastante tempo e está se vendo obrigado mais uma vez a viver. E essa campanha ela só consegue passar por um processo de sanitização ali, de ser equacionada, depois com a sequência de 2 jogos, onde o Bahia consegue vencer, inclusive, o Grêmio fora de casa. Então, o que a gente está vendo, Fred, e o grito que ecoa na camada que, como eu disse, eu faço parte, daquele que critica o desempenho abaixo, a falta de apetite aparente em jogos ganháveis, são os torcedores que têm, de maneira mais clara, mais latente, o medo de repetir a campanha de 2024, como diz o título do nosso conteúdo aqui. Eu acho que toda a atenção, ela é válida, porque, Fred, excetuando a melhora técnica que se teve ali no início do ano, algumas questões são parecidas com a do ano de 2024. E a porque principal delas quando eu é a montei gente essa ter... tela... Conclui, por Vai, favor. fala. Não, O pode principal concluir. delas é a gente ter visto que àquela altura do campeonato o Bahia precisava de reforços e a gente não via uma movimentação muito clara no sentido de atacar essas necessidades. Eu tinha pensado em twittar um conteúdo hoje, mas preferi trazer essa opinião aqui para dentro do nosso raio-x, Fred, que é o seguinte: daqui a exatamente 30 dias, a janela de transferências estará fechada. No dia 12 de junho desse ano, antes da janela abrir, o Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 3-0 no interior paulista. Rogério Ceni disse em coletiva depois daquele jogo que o Bahia estava atento aos movimentos de mercado, às necessidades do próprio elenco e que havia uma expectativa de se fazer 1, 2 ou talvez 3 contratações, aspas de Rogério Ceni. De lá para cá, a janela já esteve aberta, boa parte desse ciclo já foi ultrapassado e, como eu disse, daqui a exatos 30 dias, a janela estará no seu primeiro dia pós-fechamento. O Bahia não conseguiu contratar ninguém. O Bahia não conseguiu atacar as suas debilidades, trazendo nomes que possam, de fato, fazer com que o torcedor tenha um pouco mais de tranquilidade ou esperança ou uma expectativa positiva de que esse medo de repetir 2024 seja um medo um pouco mais infundado, sabe, Fred? E aí, diante de tudo que a gente vê, quando o maestro traz aqui a opinião, eu concordo, que o Bahia sentiu muita falta de Eric Pulga, assim, é uma opinião extremamente válida, verdadeira, eu concordo, como eu disse. Mas o Bahia, nesse momento do campeonato, deixar de vencer um jogo acessível, porque você não tem um jogador para substituir um outro importante, o Bahia jogar o campeonato estando em quarto, e por opção do treinador, mas ainda por escassez no elenco, você jogar com um lateral esquerdo, que não é um bom lateral esquerdo, jogando de ponta aberto, me desculpa, é flertar demais com o perigo. Perfeito, Ravel. Quando eu trouxe essa tela, tá, e você já entrou nela, né, de forma espontânea, é porque eu acho que no final das contas, se não tivesse existido 2024, o astral era mais tranquilo, né? A perda de rendimento brutal do ano passado fica aqui martelando, fica aqui martelando, fica aqui martelando, fica aqui martelando, fica aqui martelando. Porque tem que ter um motivo a mais para eu estar vendo tanta gente mostrando inquietação, preocupação, irritação. E eu acho que esse motivo a mais você já passou por ele. Esse motivo a mais é 2024, que ensinou um caminho para o qual você não deve seguir. E aí o Bahia repete alguns erros que podem levá-lo ao mesmo caminho. Só que eu imagino que o aprendizado vai prevalecer. Tá? Eu realmente trago essa tela porque eu não vejo o Bahia vivendo uma sequência ali como a gente está vendo. Também ali não.
Também não. de 7, 8 jogos sem vencer. Veja, eu também não, Fred, mas aconteceu. Assim, é o tipo de coisa assim. Eu também não, mas aconteceu. Então, o temor de ver a repetição disso e, sobretudo, a partir de lacunas tão evidentes, tão duradouras assim, eu acho muito justo por parte da torcida. meu incômodo maior, e aí lógico que é um incômodo de fora, de quem não sente essa angústia de ter passado por isso ano passado. É muito maior de enxergar uma janela de oportunidade de brigar pelo título e você simplesmente não poder brigar porque decidem não se reforçar em lacunas que estão gritando e não é de hoje, do que meu sentimento de que vai degringolar. Eu não acho que degringola, não. Agora me incomoda demais você saber. Você tá levando tapa na cara, porque não tem um goleiro. Levando tapa na cara, porque falta centroavante. E algumas outras posições ali que era aquele toquezinho a mais. Era só queria retocar para ter. E você simplesmente, de novo, fica pro próximo ano. Fica pro próximo ano. Porque a minha sensação é essa. É de que, mais uma vez, vão olhar e dizer, eita, a oportunidade de mercado não chegou no que a gente imaginava. A janela da oportunidade de quem a gente queria para ali, pô, não abriu na janela como a gente imaginava. E aí fica para o próximo ano, né, nesse contexto de que o projeto é de médio a longo prazo. Só que você pode, às vezes, acelerar um pouquinho. Trazer um goleiro. Ok, centroavante talvez fosse mais caro, mas um goleiro não ia matar ninguém, não ia quebrar, não era necessário quebrar um pouquinho do Bahia. O bronco é que o Bahia trouxe um goleiro, viu, Cauê? Agora, por qual motivo foram atrás de Ronaldo? A questão é que o Bahia. Mas não se gastou o que o Bahia poderia gastar. A escolha não foi numa escolha de vou botar dinheiro para trazer e resolver. Não foi. Como diria Cássio, com todo respeito ao esporte e a Ronaldo, era um goleiro para ser anunciado pelo esporte, numa urgência esse ano. Isso. Não para o time que quer quarto colocado do campeonato. Que eu acho que o goleiro que o Sport trouxe é melhor que ele, inclusive. Essa é uma outra crítica que eu tenho, a política de contratação do Bahia, assim, que é uma política que é muito calcada num único perfil. Tem que ser necessariamente o atleta promissor ou longevo no clube. Pouco se pensa, para não dizer nunca, mas pouco se pensa no perfil de atleta de grupo, que possa simplesmente ajudar a encorpar o elenco, pensado para uma, no máximo 2 temporadas. Mas eu acho que Eric José até foi aí, Ravel. Eu acho que até Eric foi nesse planejamento, tipo, um cara, o volante, né? Foi, deu muito mais. Assim. É um cara que encorpar o elenco, de dar. Mas é como eu tô dizendo, Cauê, eu acho mas não é aquela contratação, sabe? Pronto, ok. Não é aquela contratação que não tá trazendo nem o medalhão, nem o promissor. Eu acho que é justamente aquele cara do grupo. E sim, Eric foi. Eric Volante foi. Super importante, pô. É a exceção da exceção. Se o Bahia tivesse um pouquinho mais dessa tônica dentro do elenco, o elenco seria consideravelmente mais forte. Mas fica sempre se apegando em resolver isso no prime, na melhor forma, dentro do que é a política, e aí o tempo vai passando. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que a oportunidade não tem rabo, a oportunidade tem orelha. Quando a oportunidade passa, você pega ela pela orelha, porque depois passa, você não vai conseguir pegar ela pelo rabo. E eu acho que o Bahia vai perdendo oportunidades sequenciais de conseguir melhorar o seu elenco e até mesmo proteger mais a sua campanha quando você, por exemplo, entrega um gol para um Retrô numa outra competição com a falha do goleiro, quando você tem falhas como a que Ronaldo teve no jogo contra o Sport, como você tem falhas que levaram o Marcos Felipe a sentar mais uma vez no banco, porque isso já aconteceu em momentos anteriores para Ronaldo e para Danilo Fernandes, e assim o tempo vai passando, e como vocês mesmos disseram, eu concordo, o Sport tem goleiros melhores do que o do Bahia, o Mirassol tem goleiros melhores do que o Bahia, times que estão jogando um outro campeonato possuem pelo menos um goleiro melhor do que o Bahia, porque o Bahia tem, nessa posição, seguramente uma performance de Z4 em relação ao desempenho técnico dos seus atletas. E isso é uma lástima. A gente tem aqui, por exemplo, dentro do chat aqui o torcedor é o Gremistas morando em Recife, um abraço para ele, está participando bastante aqui no nosso chat.
E aí você tem, por exemplo, um Gabriel Grando, que está lá esquentando o banco do Grêmio. Para mim é um bom goleiro. Para mim é um goleiro que poderia ser tratado como, se está tendo dificuldade aqui para trazer, poderia de repente fazer uma proposta pelo atleta. Mas o Bahia fica sempre tentando buscar o ótimo, e o ótimo é inimigo do bom. E assim a gente vai sofrendo. E outra, Rafael, que o cenário para o Bahia, às vezes é muito difícil você construir um time trazendo vários jogadores ao mesmo tempo. E as oportunidades acontecem quando você tem um momento atual, você tem um time encaixado, um time afinado, que, pô, você vai trazer um ou outro cara que vai ali pensar dentro do modelo que já funciona. É muito mais fácil, um tiro muito com a probabilidade de acerto muito maior do que quando você está fazendo uma construção do zero. Ou você está fazendo uma construção de um time que você está tentando montar e não está se acertando. Hoje não, o Bahia é um time que tem uma cara já construída por Rogério Ceni. Você pode discordar em algumas coisas ou outras, mas existe uma cara, existe um modelo de jogo, mas existem uns buracos que comprometem demais. Que comprometem demais o sucesso final disso daí. E seria muito mais fácil esse sucesso vir agora, preenchendo essas pequenas lacunas que estão aí. Isso que me intriga demais, me deixa, pô, como é que você não traz? É como se fosse assim, se você gastar 5 milhões, você vai ter um retorno, a probabilidade de você gastar 5 milhões de dólares agora, vamos lá, trazendo um goleiro, a probabilidade de você ganhar de premiações com o Campeonato Brasileiro, de conquistar uma vaga direta na Libertadores e coisas a mais, de ter esse retorno financeiro imediato, é muito maior do que você simplesmente achar que tô tentando ali o costarriquenho, se não der, não deu e a gente vai. E a gente consegue de todo jeito. Não tem medo, infelizmente, e aí talvez por ser uma gestão que pensa a longo prazo e que tem uma retaguarda financeira que paga a conta de fracasso, talvez esteja na conta de se não der, não deu. Se decair, se aconteceu o que aconteceu em 2024, beleza. Tá na conta do que é da probabilidade que a gente coloca aqui, da margem de erro, e beleza. Tá lá, a gente paga, vamos embora que o próximo ano tem mais. Só que pro torcedor não dá. O torcedor é emergencial nisso. E, sobretudo, você vê como tá batendo a chance na porta. E você temendo enfarrapar de novo. Ravel, pra gente terminar. Fred, antes de você Fala. mandar o que a gente vai terminar, como esse vídeo vai virar corte aqui, esse momento da live, eu recebi aqui a informação de que se ele tiver muitas curtidas, inscrições no nosso canal, o Cadu Santoro vai acelerar a contratação das peças que faltam. Então, torcida tricolor que está consumindo aqui esse conteúdo nesse momento, curta esse vídeo, compartilhe com a galera e se inscreva no nosso canal que a gente vai alavancar. É e Cadu isso, Santoro Rafael. vai contratar. Tá chegando a hora, precisa, tá, dessa contratação. Ravel, a última pergunta para você. Depois do que você viu quarta passada, depois do que você viu sábado, tem risco contra o Retrô, jogo de volta, quarta-feira, Copa do Brasil? Não, sinceramente não. Eu posso ter aqui. Faltou incluir na pergunta o que se viu também do Retrô contra o Náutico, viu? E o esporro, viu o esporro no vestiário? Meu amigo. Vi. Fiquei envergonhado, inclusive. Futebol bem a moda antiga do Dr. Laércio. É. Né? E eu fiquei envergonhado com várias pessoas comentando, é assim que tem que ser. Eu correndo o risco de virar um corte aqui, enfim, de envelhecer mal essa fala, com todo respeito, mas não dá para temer risco nenhum do Bahia, que é o que é hoje, diante de um Retrô, que é um time que está tendo muita dificuldade na terceira divisão, ainda que a gente já tenha falado aqui dessa mutação do Retrô jogando na Copa do Brasil, tem um bom desempenho louvável aí, eliminando o Atlético de Goiás, eliminando Fortaleza, mas não dá aqui para a gente ficar adotando um discursinho polido, de boa vizinhança, diante do Retrô, não, pelo amor de Deus. O Bahia é amplamente favorito e eu diria que o risco é mínimo. Se existe algum risco, existe porque o jogo é jogado e o Lambari é pescado, mas em condições normais de temperatura e pressão, jogando 10 vezes,
o Bahia se classificaria em 9. Então, para mim, o risco ele é o risco iminente ao jogo, inerente ao jogo, mas o Bahia é amplamente favorito e tem tudo para se classificar, mesmo jogando com o time reserva. Era isso que eu ia perguntar. Esse peito de aço todo, para fazer jus aí, a camisa do super-homem. Esse peito de aço todo é com o time reserva? Time reserva e assim, se eu ver um jogador titular nos escalados aí entre os 11 principais, na quarta-feira eu vou ficar muito desapontado e chateado. Esse é jogo para o Bahia se classificar sem o uso da força máxima, pelo menos sem considerar o uso da força máxima na maior parte do tempo do jogo. Compreendo que ele repita a estratégia utilizada aqui em Salvador na semana passada, quando ele lançou 6 titulares a partir dos 15 e 20 minutos do segundo tempo. Acho até que faz bem. Tem jogadores que têm demonstrado que estar em campo ajuda nessa questão de desempenho, estar ligado, concentração. Gosta de jogar o jogo, todos os jogos. Converso com algumas pessoas, os caras falam muito sobre isso. Jogadores que pedem para jogar. Eu acho isso bom, mas isso tem que ser dentro de um limite mínimo aceitável. O Bahia não pode se dar ao luxo de, nesse momento, com 52 partidas do time principal, o time do Brasil que mais jogou na temporada, lançar mão de atletas importantes para garantir classificação contra uma equipe de terceira divisão. Então, com todo respeito ao Retrô, fez uma boa campanha na Copa do Brasil, mas o Bahia tem a obrigação de classificar com um time 100% alternativo, Fred. Cauê e Cássio, acham que tem jogo? Ou que tem essa margem de tranquilidade total? O Retrô, Fred, ele vinha de 3 jogos sem derrota na Série C, mesmo dentro da zona de rebaixamento, e aí perdeu, o Náutico ganhou com autoridade. Faz 1-0 no final do primeiro tempo e com 6 minutos do segundo tempo. Aí, detalhe, o Retrô foi para empatar o jogo nos aflitos, no intervalo, Itamachule, que era do Santos, agora é o treinador do Retrô, faz 3 mudanças para ver se melhora o time no segundo tempo, e com 6 minutos do segundo tempo, o jogo já tá 1-0, vira 3-0. E aquele esporro, se eu não me engano, esse vídeo que vazou é do intervalo, tá? Não é do final do jogo, não. É no intervalo. E com 6 minutos foram 2 gols do Náutico. Aí o Retrô, a preocupação do Retrô nesse momento assim é não voltar para a 4ª divisão. A próxima rodada do time, faltam só 4 rodadas na 3ª divisão. Ele joga no domingo, o Retrô joga no domingo na Arena Pernambuco, pelo menos não viaja, né? Ou seja, recebe o Bahia e depois recebe o São Bernardo. O São Bernardo que está em 5º lugar na Série C e vem invicto, já não perde acho que 5 rodadas, e o Retrô precisa vencer, porque os resultados dessa última rodada colocaram ele a 3 pontos do 16º. O Retrô está em 19º na terceira divisão, também tem Z4 lá, ele tem 13 pontos, e o primeiro, que é o Figueirense, e tem 16. Então, assim, faltando 4 rodadas, ele não tem como negociar o empate com o São Bernardo. Então, eu não sei a parte física do Retrô, o quanto ele pode pensar de secar alto, alguma coisa do tipo, para focar nesse jogo do São Bernardo. O que dá para dizer é que esse jogo do São Bernardo, para o Retrô, ainda que a Copa do Brasil de 2025 tenha uma cota milionária, mas para um time, se ele quiser ficar na 3ª divisão, ele não pode não ter um time muito mais preparado para esse jogo. E aí, obviamente, a questão financeira pode pesar, né? Quem se classificar de Bahia e Retrô vai para as quartas de final e é R$4.740.000. O que é muito mais do que a cota da 3ª divisão. O cara da 3ª divisão, o cara ganha 1 milhão. Só que nesse caso não é pela cota. É estar na divisão. E ainda que R$4.700.000 seja uma grana enorme, mas para o Retrô, que tem um dono multimilionário que a gente entrevistou esse ano e que tem lastro, o passivo do Retrô está 48, 50 milhões, até 100 milhões não tem problema nenhum de investimento para começar a ter retorno. Então, assim, ainda que seja uma ótima cota, se ganhar vai celebrar certamente, mas não mudaria a vida do Retrô na figura do presidente milionário como é. Mas o jogo de domingo, sim. Então, eu imagino que o Retrô vai tentar fazer o jogo com o Bahia, mas se for eliminado, não cai a casa, não. Eu acho que o Bahia tem... A vantagem é boa. Tecnicamente, mesmo com o time alternativo, tem totais condições. O momento do Retrô, as peças não se encaixam. Contra o Wagner Love ainda não está acontecendo. Ainda não é um jogador que está conseguindo corresponder ainda no Retrô, até aqui, pelo menos.
E não sei se os caras vão para um tudo ou nada, tipo, estourar jogador, sabe? Assim, botar o limite físico. Eu acho que isso não deve acontecer. Vai jogar o que dá para jogar, se classificar, classificou, mas vendo de fora, em relação ao campeonato, o jogo mais importante do Retrô é o do próximo domingo. Eu tô achando que o Retrozinho vai para o crime. Vai tentar. Não que Também vai cometer. Eu acho que Mas vai eu pro acho all-in que total. ele. Eu acho que ele vai pro all-in, viu? Para o tiro da grana. Eu acho que ele vai pro tiro da grana. E pro tiro moral também, um tiro de sustentação de uma. Da visibilidade. Porque você traz uma visibilidade gigante se você cometer um crime desse. Tem um retorno financeiro, lógico, imediato, e a visibilidade. Eu sempre penso que Laércio vai para o caminho mais próximo de tentar resolver. Só se tiver muita gente estourada fisicamente, aí talvez não vá um suicídio. Mas eu acho que, minimamente, até porque Série C é um jogo por semana, então a turma não tá. Não, pelo menos não era para estar completamente bagaço. Sim. Jogando uma vez por semana. Dá para você, nessas alternadas, com o meio de semana, ter força máxima. Então, eu não vejo. Acho que o Retrô vai tentar. Difícil conseguir, mas se o Bahia também não dormir no ponto, for com a turma reserva e ficar Tem que naquela. trazer todos os titulares. Ó, Eu acho que tem um. vir com reserva e achar É. que numa hora a gente resolve aí. Dá para cozinhar o jogo, dá para ir levando. Tomar um gol vira um aperreio, viu? É melhor trazer todo mundo e pensar no que poupar, mas tá todo mundo aí. A cavalaria tá em peso. Perfeito, Cauê. Dessa forma a gente fecha, tá? Mais um clube aqui na nossa análise que foi o Bahia, tá?